Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre o gênero textual Contos de Assombração. E esta é a aula número 1 de uma série de aulas que darei sobre este gênero textual. Vamos ao conteúdo, então? Você conhece algum conto de assombração? Você já leu algum livro dentro deste gênero textual? Eu separei aqui para vocês 6 livros, 6 títulos que têm contos de assombração para crianças. Então, contos de arrepiar, contos de enganar a morte, esse é muito famoso, a maior parte das salas de leitura e das bibliotecas das escolas tem. Você pode verificar se na sua escola tem e pegar para ler, é muito legal. E quem não conhece a história do Conde Drácula, não é mesmo? Também temos aqui com outro livro de contos de assombração, temos este livro do Frankenstein. A história do Frankenstein é uma história conhecida como a do Drácula no mundo todo, né? Com certeza você já assistiu bastante filmes sobre o Frankenstein, não é? E aqui temos contos de terror. Então, coloquei alguns títulos para despertar um pouco a sua curiosidade. O livro que eu separei para a gente hoje é esse daqui, ó. Aí eu coloquei uma fotinho dele para vocês verem aí, Contos de Morte e Morrida. Quem escreve este livro é o Hernani Só. Ele é um escritor nascido no Rio Grande do Sul. Ele também escreve para adultos e ele prefere escrever para crianças. Ele diz que é até mais difícil escrever para as crianças. E ele reuniu aqui neste livro uma série de 10 contos de morte e morrida, tiradas do folclore, só que ele deu uma versão dele, ele deu uma cara dele nestes contos. E quem trabalhou junto com ele neste livro foi a ilustradora Marilda Castanha. Este livro também é muito comum nas bibliotecas das escolas, você pode procurar lá na sua escola, ou mesmo ter um para você. Vale muito a pena, é muito legal esse livro, muito divertido. Vamos aqui, então. Por que será que este livro se chama Contos de Morte e Morrida? Você já pensou nisso? Você já ouviu esse termo? Morreu de morte e morrida? Ah, do que ele morreu? Ah, morreu de morte e morrida. Morrer de morte e morrida é você não ter morrido de nenhuma doença, de nenhum acidente, você simplesmente morreu. E este livro, ele usa essa expressão, que é muito comum aqui no Brasil. A morte anda de preto, nesse livro, usa uma gadanha e nunca se senta. Até dormir, ela dorme de pé. Mas não se engane, ela sempre acorda na hora certa. E a gadanha está sempre afiada. Mas será que dá para enganar a morte? Se esconder, fugir, ou quem sabe fazer um trato com ela? Então, este livro, Contos de Morte e Morrida, ele segue este enredo. Ele tem o enredo tradicional dos contos de assombração, que vai ser o tema da nossa aula número 2, no nosso outro vídeo. E ele tem, além do tema do conto de assombração, do enredo, ele introduz uma negociação. Todas as vezes que os nossos personagens neste livro encontram a morte está numa situação delicada e ela precisa fazer uma negociação com esse personagem, ou o personagem fez algo que ela gostou e ela concede um desejo. E adivinha o que todos pedem? Que eles não querem morrer. E ela fala, não dá, todo mundo um dia vai morrer. Então, eles pedem muitos mais anos de vida. E ela concede esse desejo, e quando chega a hora de cumprir o trato, o personagem sempre tenta enganar a morte. Será que eles vão conseguir? Eu coloquei aqui para vocês glossário. Nesse conto que eu vou ler hoje para vocês, é um desses 10 contos, eu vou ler só um. A história que eu vou ler hoje é A Morte e o Estalajadeiro. A gente precisa entender algumas palavrinhas para poder entender melhor esse conto. Então, estalajadeiro. O que é estalajadeiro? É o dono de uma estalagem. Ajudou muito, né? O que é uma estalagem? A estalagem é uma pousada para viajantes, um hotelzinho que ficava na beira da estrada e antigamente se usava mais este termo. E a gente vai ver muito esta palavra aqui, ó, gadanha, nesse conto de morte e morrida. O que é a gadanha? Gadanha é uma foice de cabo comprido. Aqui, olha a setinha. Isso é uma gadanha, né? Que faz parte, né,
dos elementos que normalmente quando vai se desenhar a morte as pessoas usam. Vamos à nossa leitura de hoje, então? Deixa eu me colocar aqui. Hoje eu vou ficar dentro da lua, tá bom? Então, a morte e o estalajadeiro. Vamos lá? Há muito tempo, quando os bichos falavam e as pedras eram moles como pudim, o dono de uma estalagem era conhecido como um bom sujeito. Se o viajante não tinha dinheiro, ele dizia para pagar na volta. Muitos não voltavam nunca, ou voltavam e mentiam que continuavam sem dinheiro. Mas o estalajadeiro preferia ser enganado a ver alguém passando necessidade. Numa noite de chuva, um andarilho de barbas brancas e cajado bateu à porta da estalagem. Quando o estalajadeiro o atendeu, disse: "Estou com frio, faminto e cansado, mas não tenho nenhum centavo. Entre, meu velho", o estalajadeiro respondeu. No outro dia, depois de tomar café, o andarilho disse: "O senhor foi muito generoso comigo. Gostaria de recompensá-lo. Faça um pedido." O estalajadeiro achou graça. Que recompensa poderia esperar daquele mendigo? Talvez fosse um maluco. Mas, por bondade, o estalajadeiro preferiu entrar no jogo. "Olhe, eu tenho no pátio uma mangueira, mas nunca consegui comer uma manga. Mal elas amadurecem, os meninos pulam a cerca e as roubam. Por que não joga pedras neles? Ou bota um cachorro bravo no pátio? Não, alguém poderia sair machucado." O andarilho pensou um pouco. "Já sei, vou fazer um encantamento. Quem subir na mangueira só poderá descer se o senhor mandar. Assim ninguém se machuca." "Ótimo!" o estalajadeiro disse, sem acreditar numa palavra. O andarilho foi embora. Naquela mesma tarde, ao ir ao pátio, o estalajadeiro encontrou 5 meninos trepados na mangueira, todos com cara de choro, olhando comprido para o chão. O estalajadeiro, meio desconfiado, disse: "O que houve?" Foi aquele berreiro. Os meninos estavam presos havia horas na mangueira. Nem conseguiam chegar aos galhos mais baixos. O estalajadeiro sorriu. "Se vocês prometerem nunca mais voltar, eu deixo vocês descerem." Daquele dia em diante, o estalajadeiro comeu todas as mangas que quis. Na verdade, chegou a enjoar. Muitas vezes dava cestas e cestas de mangas para os meninos da aldeia. Anos depois, quando ele estava bem velhinho, viu cruzar em frente da janela da estalagem um vulto encapuzado, com uma gadanha na mão. Numa manhã, com todo aquele sol, com vestes pretas, não podia ser um camponês. Bateram na porta. O estalajadeiro foi atender. Era a morte. Surpreso, sem saber o que falar, ele perguntou: "É comigo?" "É." O estalajadeiro suspirou. "Vamos para o pátio", a morte disse. "Então vai ser lá?" A morte não disse nada, simplesmente foi para o pátio. O estalajadeiro foi atrás, sem poder evitar. Ao ver a mangueira, tremeu. Tinha tido uma ideia. "Posso fazer um último pedido?" "Pode." O estalajadeiro nunca tinha enganado ninguém. Não sabia que era capaz até aquele momento. Mas a verdade é que ele falou com a calma de um velho trapaceiro. "Antes de você me levar, eu gostaria de comer uma manga, mas estou muito velho para subir na mangueira. Você podia me fazer este favor?" A morte não disse nada, simplesmente trepou na mangueira. O estalajadeiro, muito alegre e nem um pouco envergonhado, começou a voltar para casa. "Você não vai escapar fácil assim", a morte disse, e tentou descer. Como os meninos, não conseguiu chegar aos galhos mais baixos. "Sinto muito, mas você só vai descer quando eu mandar." "E as outras pessoas que estão me esperando?" Não tinha pensado nisso. "Ah, mas é ótimo, vão viver muito mais." "Isso vai ser um problema." O estalajadeiro pensou num mundo cheio de velhinhos, com barbas brancas arrastando pelo chão. Acho que você tem razão, mas eu não quero morrer. Quando vi você pela janela, chegou a me dar um frio. Quem sabe você me dá mais um prazo, hein? Digamos uns 100, uns 200 anos. Então eu deixo você descer." A morte pensou um pouco.
Então, sem dizer nada, colheu uma manga madurinha e a guardou no bolso. Foi até a ponta mais fina de um galho e se pendurou nela. Com a gadanha, cortou o galho e foi direto para o chão. O encantamento do andarilho impedia que as pessoas descessem da mangueira, mas não tinha nada escrito sobre cair. A morte foi até o estalajadeiro e lhe estendeu a manga. Pode comer, você ainda tem 5 minutos. E aí, gostaram? Bacana, né? Muito bacana este conto de assombração. É um conto leve, divertido, né? O Hernani só pegou isso da cultura popular e deu uma cara dele para este conto muito bacana. Qual é a atividade da aula de hoje, crianças? Então, hoje vocês vão copiar essas questões no caderno de vocês e responder. Então, número 1, do que você tem medo? Você vai colocar aí uma listinha das coisas que você mais tem medo. Pergunta 2, qual é o nome da história lida? A morte e o estalajadeiro, não é? Pode voltar lá no vídeo depois. Quais são os personagens? Vocês, esse conto tem 2 personagens principais. Vocês vão escrever o nome deles e escrever um pouquinho sobre eles, quem eles são, tá? Lembra que o estalajadeiro é o dono de uma pousada, de uma estalagem, de um hotelzinho, tá bom? 4, qual é o tempo em que a história acontece? Vocês podem voltar no vídeo, eu vou ler para vocês o primeiro pedacinho, ó. Há muito tempo, quando os bichos falavam e as pedras eram moles como pudim. Eu estou dando essas dicas porque nos próximos vídeos vocês vão fazer mais sozinhos, tá bom? Qual era o problema que deixava o estalajadeiro chateado? Tem lá, né? O que deixava ele chateado? Qual encantamento o andarilho concedeu ao estalajadeiro? Ele nem acreditou, né? Mas o andarilho era meio mágico. 8. Como o estalajadeiro tentou enganar a morte? Né? Deu certo? Como que essa história terminou? E por último, você gostou deste conto de assombração? Por quê? Lembra de fazer com uma letra bem bonita, fazer com parágrafo, letra maiúscula e capricha, tá bom, crianças? Fiquem aí tranquilos, aproveitem para ler a história, se vocês quiserem ir parando o vídeo, façam com capricho. E a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Um beijo de todas as Prus. Tchau, tchau, crianças. Beijo.